Esta é uma questão de extrema importância que deve ser abordada na comunidade cristã. É crucial compreender que, ao nascer de novo, somente nosso espírito é renovado, e não nossa mente e corpo. Portanto, os desejos que tínhamos anteriormente permanecerão presentes até que nossa mente seja transformada pela palavra de Deus, permitindo-nos viver de forma justa. Os cristãos ainda experimentam desejos sexuais, e isso é natural, pois Deus nos criou assim, e esses impulsos são parte de nós. No entanto, é essencial entender que esses desejos devem ser satisfeitos somente dentro do contexto do casamento. Sentir impulsos sexuais é normal, mas devemos saber que eles só devem ser saciados após o casamento. Para alcançar essa compreensão, é necessário estudar mais a palavra de Deus e contar com a orientação do Espírito Santo para viver uma vida de pureza durante a juventude e a solteirice. As Escrituras nos dizem para fugir das paixões carnais, então é importante que você assista esse vídeo até o fim. Na realidade, parece impossível obedecer à palavra de Deus nesse sentido. Você continua pecando e as tentações parecem tão fortes que fica quase impossível resistir, assim como acontece com todos os seres humanos. Você nasce com uma natureza que deseja fazer sua própria vontade, que é contrária à vontade de Deus, e a Bíblia chama essa natureza de carne. Se você segue as inclinações da sua carne e as suas paixões, você comete pecado. Às vezes parece até que você não pode evitar, pois seus pensamentos são constantemente atraídos em direções que você sabe que desagradam a Deus, como reclamação, crítica a outros, imoralidade sexual, ganância, desânimo e a lista continua. Você simplesmente continua pecando. Você começa a se perguntar onde Deus está em meio a tudo isso e se Ele realmente se importa com você. Na verdade, na palavra de Deus, podemos ler sobre o seu enorme amor por nós, seres humanos. Também podemos ler sobre o seu ódio extremo pelo pecado e suas consequências, tanto que Ele enviou Jesus, seu único Filho, à Terra como um ser humano para nos salvar dos nossos pecados. Jesus herdou a mesma natureza humana que todas as outras pessoas, mas por obediência e fidelidade, Ele negou e matou as paixões que existiam nessa natureza, e assim, Ele nunca, nenhuma vez, cometeu pecado. Então, a Bíblia nos diz que Deus nos enviou o Espírito Santo para nos guiar, ajudar e fortalecer, para que possamos seguir os passos de Jesus em nossas situações de vida. Está escrito que todos aqueles que assim o fazem, também superam o pecado e a morte em suas vidas, e Jesus não se envergonha de chamá-los de seus irmãos. Nós cremos que Jesus retornará para reunir todos os seus irmãos e irmãs e levá-los para passar a eternidade com Ele no céu. Esse é o plano de Deus para nós. Contudo, enquanto aguardamos esse momento, ainda somos tentados. Muitas vezes, somos confrontados com as paixões da juventude, tentações que parecem dominar nossos pensamentos e corpo por completo, tornando difícil resistir a pensamentos impuros, desânimo, raiva, críticas e vaidade. Essas paixões surgem como uma corrente aparentemente interminável e às vezes sentimos que não podemos evitar o pecado. Entretanto, a Bíblia nos diz que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Com a tentação, Ele também nos fornecerá uma saída, de modo que possamos resistir. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. A maneira de sair dessas tentações é o caminho que Jesus nos mostrou. Quando Ele foi tentado, buscou a Deus com orações e súplicas veementes, derramando lágrimas, e foi ouvido por causa de sua reverência a Deus. Como cristão e seguidor de Jesus, não é exatamente isso que você deveria estar fazendo? Quão ansioso você está para se libertar das paixões carnais? Você já pediu a Deus para ser preenchido com o Espírito Santo, para que tenha a força não apenas para resistir, mas para superar completamente essas paixões? O Espírito Santo irá revelar o pecado em sua natureza humana e mostrar o que você deve fazer. É fundamental abominar essas paixões, resisti-las e fugir delas.
A sua mente nunca deve concordar ou ceder a elas. Enquanto você estiver lutando contra o pecado que é revelado na tentação, você não está pecando. A Bíblia chama esse caminho, que Jesus nos mostrou, de sofrer na carne, e é a única maneira de se libertar do pecado. Deus é todo-poderoso, o que significa que Ele tem o poder para te capacitar a vencer todas as adversidades. No entanto, isso requer a sua vontade de buscá-lo e obedecer seus caminhos. Isso implica em enfrentar as lutas contra as suas paixões e desejos. Esse tipo de obediência é demonstrado pela fé, e as ações que acompanham essa fé tornam-na real e efetiva. Portanto, é importante perseverar na caminhada, mesmo que a batalha seja árdua e prolongada. E não se esqueça que Deus nos provê tudo o que precisamos para a nossa vida, e Ele jamais nos abandonará. Isso é uma verdade inegável. Ele jamais nos abandonará. Assim, encorajo você a crer nisso, a viver pela fé e experimentar esse poder transformador. É comum a todos enfrentar tentações, até mesmo Jesus foi tentado, mas é essencial entender que a tentação em si não é pecado. Contudo, devemos ter cautela, pois a tentação pode ser perigosa e nos afastar da comunhão com Deus, especialmente quando relacionada a atrações pelo mesmo sexo. O pecado ameaça distorcer os belos presentes de Deus, o sexo e o casamento. Felizmente, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, não apenas somos perdoados dos nossos pecados, mas também estamos sendo progressivamente libertos do poder do pecado. Aguardamos o dia em que seremos completamente livres de sua presença. Cristo veio para salvar todos os pecadores, não fazendo distinção entre classes ou tipos de pecado. Portanto, qualquer pessoa que confiar nele terá uma esperança inabalável para o futuro e a promessa de escapar da tentação no presente, por meio de Jesus Cristo. Espero que este vídeo tenha sido edificante e inspirador para cada um de vocês. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no canal, eu gostaria muito de te convidar a se inscrever agora mesmo. Meu objetivo é compartilhar a palavra de Deus, crescer juntos em fé e amor, e fortalecer nossa comunhão como corpo de Cristo. Com sua inscrição, você não perderá nenhum dos próximos conteúdos que estou preparando com muito carinho. Então clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber as notificações e venha fazer parte dessa família cristã que busca glorificar a Deus em tudo o que faz. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês.